Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos dando início aqui a mais um episódio do nosso podcast Pretoteca. Eu me chamo Cíntia Martins. Você que já acompanha a gente sabe que estamos em todas as plataformas de streaming. Você pode ouvir a gente pelo áudio e ver a gente também através do YouTube. E na minha companhia hoje, Larissa Alves. Tudo bem, Lari? Tudo bem, Cíntia. Um prazer imenso estar aqui de novo com você no Pretoteca. É isso, e hoje vai ser bom, né? Ah, com certeza. Sempre convidados muito especiais. Sempre, né? A gente é suspeita para falar, né? Exatamente. Hoje o programa tem um sabor de abraço, né? De saudade, de homenagem, de registro histórico. Tem certamente a marca do sorriso, porque o homenageado de hoje no Pretoteca é Jair Rodrigues. Jair, que se tornou um fenômeno da música brasileira, protagonizando um dos programas de maior sucesso na TV, em que, ao lado também de ninguém menos do que Elis Regina, em um tempo em que poucos negros tinham espaço nas artes ou em qualquer outro campo profissional. Pois é, um homem negro, né, que, como eu disse, transformou a forma de se comunicar através da alegria, através dos sorrisos, colocou, né, uma marca só dele na música sertaneja, num país onde ainda hoje poucas pessoas, né, ou a gente pode dizer até que quase nenhuma pessoa protagoniza a música sertaneja no Brasil. E agora, quase 9 anos depois da partida, a homenagem chega aos cinemas com o filme Jair Rodrigues, Deixa que Digam. Então... Exatamente, não dá para perder. E para a gente trazer essa homenagem, a gente traz o pessoal que está ali com ele desde sempre, né, de sangue, os filhos. Jair Rodrigues também, né, Jairzinho, nosso Jairzinho, e a Luciana Mello, os filhos que estão aqui com a gente para falar desse filme. Gente, bem-vindos, viu? Ei, muito obrigada, meninas. Prazer enorme estar aqui na Pretoteca falando com vocês e podendo falar e ver rapidinho meu irmão também, mesmo que seja online. É isso aí, pô. Quero mandar um grande beijo aí para vocês todas e também para todo mundo que está acompanhando, né? Para a gente falar aqui um pouco da vida e da obra desse ícone da nossa cultura aí, que além de tudo, nosso pai, Jair Rodrigues. É um grande prazer falar aqui com vocês. Olha, Cíntia e Larissa, essa história, na verdade, começou com o Jairzão, logo depois que ele fez um filme com o diretor desse documentário que está sendo lançado agora, né, que é o Rubens Revold. E o Rubens tinha feito com ele um filme chamado Supernada, né, onde meu pai interpreta o personagem principal desse filme. E uma história bastante interessante, assim, né? Porque o Jairzão, ele fez alguns filmes, né? Alguns longas na carreira dele, assim, atuou em alguns longas, mas, obviamente, ele sempre circulou muito mais no universo da música, né? E nesse filme, é um filme bastante interessante. Meu pai, ele atua muito bem, tanto que ele ganhou um prêmio no Festival do Rio, se eu não me engano, acho que em 2013, quando o filme foi, logo depois que o filme foi lançado. E no processo de Foi fazer esse filme, 2014 o mesmo. Supernada, Eu acho que foi foi 2014 mesmo, que eu me lembro da gente ter uma conversa pouco antes dele falecer sobre é, essa isso, prêmio. é que eu acho que o filme ele acabou lançando em 2013, né? Se eu não me engano, enfim, foi ali É. realmente, como a Lu falou, foi um pouco antes dele falecer, mas no processo do filme, do Supernada, ele estava comentando já com o Rubens que ele queria, ele falou assim, e aí, Rubens, e aí, meu diretor, quando é que a gente vai fazer o filme do Jair Rodrigues, né? E aí o Rubens falou, pô, Jair, vamos fazer isso, né? Só que, obviamente, não deu tempo de fazer É. o filme com ele em vida, né? Que seria algo muito interessante, né? Dele falar sobre a carreira dele e tal, mas acabou não dando tempo. Então, o Rubens conversou comigo, com a Luciana, com a minha mãe, e sugeriu, pô, vamos fazer esse filme que ele tanto queria fazer. E a gente, né, colaborou bastante com materiais, e o Rubens mesmo fez uma pesquisa incrível. Vocês viram o filme, tem coisas lá que eu acredito que eu não tinha visto, minha irmã também não deve ter visto. Então tem imagens inéditas, inclusive para a gente que é da família. Então, assim, eu acho um filme absolutamente emocionante, que conta, né, um pouco da história, porque não dá para contar a história toda, porque é um cara que tem uma história gigantesca, daria para fazer, sei lá, uns 100 documentários para contar a história inteira e não ia contar tudo.
Inclusive, é um plano de Luciana, né? Fazer ela mesma um filme sobre o pai. Mas fala aí o que você achou do resultado desse filme, Lu. Muito emocionante, é lindo, realmente tem coisas que a gente não sabia, né? Então, puxa, dá pra gente ver, tipo, as pesquisas, né? Foram muito bem feitas e a história muito bem contada. O que, né, eu estava fazendo também, então nesse processo, né, de patrocínio agora também, é contar essa história, um pouco mais dessa história, porque, como o Jair falou, né, daria para ser uns 100 documentários sobre a vida de Jair Rodrigues, e sobre a visão da família, né, desse cara, desse pai, desse grande artista, e como tem essa influência, né, para a gente também, e esse marco de Jair Rodrigues na cultura brasileira, né? Então é um filme bem emocionante que vale super a pena ver, conhecer, né? A gente já conhece pouco, né, da nossa história, então conhecer essa pessoa que é Jair Rodrigues, muitas vezes as pessoas conhecem pouco da história, né, dele, assim, apesar de ser um dos grandes artistas do Brasil, mas eu vejo que muitas vezes os brasileiros conhecem pouco da história, né? Sabem quem é o Jair Rodrigues, esse grande cantor, as músicas e tudo mais, mas não sabem muito da história dele. Então é importante que a gente conheça essa história de Jair Rodrigues. Uhum. E essa história, né, que mostra uma coisa que eu fiquei impressionada é da alegria contagiante, assim. Isso, eu falei para a Cíntia, eu falei assim, eu fico até constrangida. Eu comecei a me sentir constrangida. Quando a gente reclama, né? De reclamar de coisas, enfim, né, porque a gente vê ali, é radiante ali, né, uma alegria. Eu queria saber, ele era assim mesmo? Antes da gente se aprofundar mais sobre a carreira dele, mas ele era assim mesmo, em casa, com a família? Sim. Ele era até mais exagerado, acho que. Não, e eu digo exagerado eu digo no melhor sentido do exagero, entendeu? Porque realmente uma pessoa, eu vou confessar para vocês sem medo de errar, foi e é a pessoa mais feliz que eu conheci na minha vida até agora. Pode ser que apareçam outras pessoas felizes aí. E isso é interessante, porque, Larissa, você comentou, né? Pô, ficou até constrangido. E realmente, assim, ele tinha tanto para ensinar em relação a isso, que era muito interessante. Minha irmã falou aí, ele falava muitas vezes, em várias entrevistas dele, ele falou assim, se eu não sou o homem mais feliz do mundo, eu sou um deles. Porque, na verdade, não era só em termos de felicidade que ele estava falando, era em termos de gratidão. Ele era muito grato. Grato pela vida, grato pela música, grato por Deus, grato pela família, grato pelos amigos. Então, essa gratidão se transformava em alegria, que muitas vezes eu também vou confessar que eu fico constrangido, às vezes, de me pegar e falar assim, cara, não estou sendo grato o suficiente por todas as situações que acontecem aqui, né? E ele teve uma vida que mostra ali no filme, né? Uma vida dura, né? Como muitas pessoas negras daquela época, de trabalho na roça, e conseguiu sonhar ali com a música, conseguiu realizar a música. E durante muitos anos, né, eu queria essa opinião de vocês, muito se falou sobre talvez não posicionamento de Jair Rodrigues em relação às questões da negritude. Claro que sabemos que era uma outra época onde, às vezes, se posicionar para pessoas negras era você perder o seu espaço, perder o seu trabalho, ainda mais ele que se tornou aquele grande fenômeno. Mas durante o documentário a gente percebe muito, especialmente quando o Salomão, né, o historiador, fala ali, do quanto toda a obra de Jair Rodrigues flertou com a negritude durante toda a sua trajetória, né? Você tem gêneros, né, ritmos musicais ali que são de raízes africanas, de raízes negras, o samba, né, que permeou primeiramente ali esse universo, né, musical de Jair Rodrigues. Queria que vocês falassem um pouco como que o filme tenta derrubar esse mito de que ele não se posicionava em relação às questões raciais. Não sei, é muito difícil, né, quando a gente fala de posicionamento, porque existe o que eu acredito, existe o que você espera que eu acredite. Sim. Né? Então, hoje em dia, eu vejo muita gente nesse espaço aí. Né? Não é que quer saber o que você realmente acredita, o que você realmente faz. Eles querem saber se você realmente está falando a mesma coisa que ele fala para te botar numa caixinha do eu te amo, eu te odeio. Né? Hoje em dia, eu vejo muito assim, muitas vezes. Né? É importante, mas eu acho que o Jairzão trazia essa negritude nele, na música dele, no posicionamento dele, sim, como esse homem preto, né, que a figura dele,
né, já trazia isso, essa alegria, essa gratidão e esse abrir espaço sem precisar guerrear, né? Tenho certeza que ele deve ter guerreado várias vezes durante a vida dele, mais jovem, de repente, né? Muitas vezes ele não se fala... Eu até vejo isso assim, muitas vezes ele não falava sobre essa luta, quão difícil, ele não falava dessa forma, né? Mas via ele falando com muita gratidão, com muita... É por isso que eu falo, né? A luta dele era ele. Dava para você ver na história de vida dele, no caminho que ele percorreu, na música que ele cantava, na forma de ver a vida, que é diferente, é bem diferente do que eu acho que as pessoas talvez esperam para hoje em dia. Né? É isso mesmo que você falou, Cíntia, era outra época. Claro. Né? Então, assim, é difícil a gente julgar, falar, ele não se posicionava. Não sei, não posso dizer. Isso talvez só ele pode dizer como era o posicionamento dele, como ele sentia isso, né? Como ele sentia esse racismo, como ele sentia essa luta. E com certeza foi através da música. Né, que ele veio levando. Existe coisa mais negra do que o samba? De jeito nenhum. A sua vida inteira, né, na arte dele, na vida dele, para a família dele, o sustento dele era essa música. Né? É um cara que passeou, sim, por todos os ritmos, né? Esse grande intérprete. Mas também acho que trazia, a bandeira dele era ele mesmo. E você, Jairzinho? Desculpa, pode falar, Lari, vai lá. Não, é que eu queria comentar, porque o Rappin' Hood até participa, né, também desse filme e comenta sobre isso, né? Que ele dizia ali nas entrelinhas, às vezes nas letras de músicas, ou então até em participações, né? Foi um dos primeiros artistas aí a fazer show nos anos 70 num país da África, né? Sim. Então, assim, tem toda essa questão de, tipo, dos ritmos, que a Cíntia já chamou, falava muito sobre a questão da macumba, falava muitas questões. Então, assim, né? A gente, como a Lu falou, né? De repente, ali não tá aquele posicionamento como hoje a gente vê, como né? A gente espera, como a gente espera. Hoje a gente espera, exatamente. Hoje a gente espera muito. Eu sempre falo isso, né? As pessoas ficam julgando, esperando muito que o outro fale aquilo que eu quero ouvir. E muitas vezes não tá ali na cara escancarado o que eu quero ouvir. Eu tenho que ser inteligente, né? E ver nessas questões, assim, né? Nas questões musicais, nas palavras, no que ele dizia, no discurso dele, né? Assim, nas músicas e na vida dele, no que ele fazia na vida dele pessoal, né? Porque ele não é da época que é hoje, assim, que a gente tem internet e cancelamentos e tudo mais. Era outro tipo de vida. Né? Exatamente. E você, Jairzinho, como que você enxergava essa questão de Jairzão? Olha, Cíntia, eu encaro assim, né? Ele deixou um legado cultural aí gigantesco, que passa por tudo que ele optou deixar, né? Então, vocês mencionaram aí, né? Não só a ligação dele com o samba, mas a ligação dele com a música regional, com a música sertaneja. Então, ele deixou um legado na música que eu acho que representa uma série de pensamentos dele em relação a como minha irmã falou, a vida dele, cotidiana, né? Como ele se sentia. Já falamos do lance dele com a gratidão, né? Com a alegria. Então, assim, eu nem sinto, sinceramente, eu não sinto. Eu acho que o documentário ele explora essa questão, porque hoje em dia a gente está num contexto onde essa questão ela é muito levantada e é importante, é uma questão muito importante. Mas eu acho que na carreira e na vida dele, eu não sinto em nenhum momento que ele tenha sido cobrado por isso, cobrado para se posicionar. Tanto que, assim, ele viveu um dos momentos talvez mais duros na questão sociopolítica brasileira, que foi a ditadura militar, e ele na verdade, tinha várias situações onde ele era permitido cantar uma série de composições que os próprios compositores não poderiam cantar. Isso aconteceu, inclusive, com o Disparada, né? Onde o Geraldo Vandré, como um dos autores, junto com o Theo de Barros, muitas vezes era proibido de cantar a própria música. E o Jairzão não, o Jairzão tinha uma certa liberdade porque ele levava isso com uma certa leveza, né? Essa questão. Então, e aí, só reforçando o que eu acho que minha irmã disse tão bem, né? Você pode falar de vários assuntos, por exemplo, você pode falar de amor optando por atuar no amor, como você pode falar de amor optando por escolher o sentimento inverso ao amor para você
repudiá-lo. Então, você pode falar do ódio para repudiar o ódio. Qual é a melhor situação? Eu prefiro falar do amor para falar de amor, né? São escolhas que você faz. Então, assim, dentro dessa situação, acho que o Jair Rodrigues, se você pegar a obra musical dele, você vai ver exatamente inúmeras canções falando sobre África, falando sobre as origens do samba, falando sobre as origens da cultura preta. Enfim, são inúmeras canções que ele faz isso, né? Um dos grandes sucessos na voz dele é justamente uma música chamada Festa para um Rei Negro, que era o samba enredo do Salgueiro, que foi um grande sucesso internacional na voz dele, né? Ô lele, ô lalá, pega no ganzê, pega no ganzá. Então, assim, ele sempre gravou esse tipo de música com essa conexão com a África, foi um dos primeiros a fazer show em Angola, né? Foi um dos primeiros artistas pretos a se apresentar na TV brasileira de maneira nacional, ali com a Elis Regina, no Fino da Bossa. Então, ele teve uma representatividade que eu acho que não cabia essa cobrança, entendeu? Porque ele estava sempre presente em momentos importantes da cultura brasileira e que aí não tinha a ver só com a raça, né? Tinha a ver com a cultura mesmo, com um contexto cultural brasileiro que ele participou ativamente ali, né? Ele ajudou a construir... Pode falar, Lu. Ele ajudou a construir, né, essa identidade musical brasileira. Certamente, ele fez parte dessa identidade musical brasileira, né? Ele estava lá, ele estava abrindo esse caminho para hoje a gente falar sobre isso. Claro. Para hoje a gente ter essas pautas tão importantes, né? E ver o posicionamento de cada um, realmente, é uma escolha, né? Claro. Como ele escolheu falar sobre isso? Claro. Ele escolheu falar sobre isso com as atitudes da vida dele, com os trabalhos que ele escolheu, com as músicas que ele escolheu cantar. Né? Então, acho que... E até com a imagem dele, né? Sim. Acho que isso aí... O Jairzão estava sempre com aquele cabelinho, né? O cabelinho dele, todo arrumadinho, passado no pente garfo ali. Então, assim, sempre foi, né? Essa pessoa de terno, todo... Sim, e a gente alinhado. falava, por que você viaja né? Vai sempre cantar de terno? Aí ele falava assim, não, porque eu tenho respeito pelo meu ofício. Que demais. E é de uma época também, né, onde... foi alfaiate, né? É verdade. Às vezes ele costurava os próprios ternos. E você sabe que, só para complementar, assim, Larissa, o Rubens, em certa ocasião, me falou algo que eu acho também... E, além disso, ainda deixou uma família... Né? Uma família que trouxe essa representatividade durante vários momentos, né? Porque eu, por exemplo, na minha própria carreira, e Luciana na dela, a gente já teve vários depoimentos assim, do tipo, quando eu estava lá no Balão Mágico, eu era, acho que uma das poucas crianças pretas na TV onde as outras crianças pretas se identificavam, olhavam e falavam assim, pô, o Lázaro Ramos colocou isso no livro dele. Ele falou que quando ele me viu na TV, ele começou a se identificar comigo, né? Então isso também faz parte desse legado aí de Jair Rodrigues. Hã? O Fiote falou isso uma vez para mim. Ele falou, olha, seu irmão era a criança preta a quem eu me via e falava, é possível chegar ali. E aí vocês, pequenos, eram a família preta que a gente falava, olha, meu irmão, era a gente nosso consegue exemplo. chegar ali também. Era o nosso exemplo, é verdade. Então, eu não peguei... Isso é legado de Jair Rodrigues, cara. Exatamente. Exatamente. Eu não vi ao vivo, né, Jairzinho pequeno, a nossa diferença é um pouquinho, né, você já... Eu nasci depois de quando você estava na TV. Não, mas eu também não estou tão jovem assim, não. Pra mim, você já está aí com o cabelo branco, você já está mais velhinho. Tamo velho, vocês... Não, nem isso. A nossa diferença é pouca. Eu posso provar para vocês depois. Só que eu não peguei, né, o balão mágico para valer. Mas aí, depois que eu me lembro do que aconteceu, você era o meu Paquito. Porque, para mim, né, era a Xuxa. Era aquele negócio da Xuxa que não tinha nenhuma pessoa preta naquele entorno, né? Então, quando eu descobri a sua existência, que você era um pouquinho maior do que eu falei, meu Deus, essa pessoa estava ali na TV de alguma forma. E vocês mesmos, quando já eram, né, com a carreira artística de cantores e tal, que vocês se apresentavam juntos
Momentos em Família. Eu recebi, já me chamaram de Luciana Mello, né? Porque Autona, o cabelo black que a gente usa. Então, são essas referências, assim. E é legal que vocês abriram portas para que outros pudessem vir, porque, de alguma forma, por um bom tempo, vocês foram aquela única família preta exemplo, né? Que, como é hoje, a gente tem o Lázaro e a Thaís, e eles mesmos reclamam que não dá para que eles sejam os únicos sempre, né? A gente precisa realmente que essa oportunidade, essas portas sejam abertas para outras pessoas. É isso. É isso. Eu quero falar mais um pouquinho de música rapidamente, que a Larissa quer entrar num outro assunto, sobre essa questão do sertanejo, né? A gente abriu aqui falando sobre isso, Disparada, claro, um clássico aí da música sertaneja, que aquela interpretação que aparece no documentário, que foi a primeira lá, né, no festival, que acabou competindo, né, empatando com a banda, é uma interpretação fenomenal. Acho que não inventaram adjetivos ainda, né, para o que ele faz nessa música. A raiz da música brasileira é preta, é sertaneja, e a gente hoje tem um dos gêneros mais ouvidos no país, né, no mundo, é o sertanejo, e a gente tem quase nenhum, eu vou arriscar dizer nenhum representante sertanejo nesse mainstream da música sertaneja hoje. E Jair Rodrigues abriu essas portas. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele, que tinha essa raiz muito forte, até por ele ser do interior, né, de ter trabalhado na roça, ter tido esse reconhecimento ali, ter aberto essa porta com a música sertaneja, e hoje a gente não vê, né, pessoas pretas representando o sertanejo. Você disse bem, Cíntia, assim, né? Meu pai, ele tem uma ligação muito genuína com o universo sertanejo, né? Porque ele nasceu no interior de São Paulo, quase Minas, nasceu ali em Igarapava, numa fazenda de cana-de-açúcar, trabalhou na roça, como você bem disse. Minha avó, a dona Conceição, ela também trabalhava na roça. E o meu avô, que eu não conheci, nem mesmo o meu pai chegou a conhecer, porque ele faleceu, né? Meu avô faleceu quando Jair Rodrigues era muito, muito bebê, mas ele era domador de cavalos. E, inclusive, faleceu num acidente relacionado ao trabalho dele. Então, assim, ele tem uma ligação, Jair Rodrigues sempre teve uma ligação muito intensa e genuína com o universo sertanejo. Quando ele começou a cantar, foi no interior de São Paulo também. Ele iniciou a carreira dele em São Carlos, né? E sempre teve um gosto muito grande pela música regional, pela música sertaneja de raiz, né? E aí o Disparada, por ser essa canção que fala sobre esse universo e ao mesmo tempo era uma canção muito forte, né? Com letra do Geraldo Vandré e música do Theo de Barros, o Jairzão teve esse que foi o segundo grande sucesso da carreira dele, né? Porque o primeiro foi o Deixa Isso Pra Lá, que muitos consideram o primeiro rap do Brasil, e o Jairzão, em 66, acabou fazendo essa apresentação no festival de 66 e ganhou junto com a banda, como você disse, mas o que marca dessa gravação é justamente a postura dele, a emoção que ele consegue imprimir nessa gravação. E para mim, assim, eu costumo dizer isso, né? Existem certas canções que são lindas, são emocionantes, e só que assim, elas conseguem ter um intérprete que faz a gravação definitiva dessa música. Por mais que você grave com outras pessoas, não consegue bater a emoção daquela gravação. Um exemplo também disso é o New York, New York com Frank Sinatra. Verdade. Né? Você pode ouvir o New York, New York com vários outros cantores e cantoras incríveis que você não vai se emocionar tanto quanto com aquela gravação do Frank Sinatra. E eu acho que o Disparada, dentro desse universo da música sertaneja e da música nacional, ela tem essa força com Jair Rodrigues. Então, Jair Rodrigues conseguiu fazer a gravação definitiva de Disparada. Não adianta mais ninguém querer gravar que não vai gravar melhor. Que não tem jeito. Não se arrisquem, né? Por favor. Não se acho arrisque, que o povo grava como homenagem, né? A gente grava como homenagem só. Mas nunca vai alcançar. É o que restou, né, Lu? É o que isso. restou. Então, assim, a música sertaneja, né? E aí depois, além de Disparada, Jairzão sempre gravou. Você vai pegar os discos dele, você vai ver que tem sempre uma ligação com o sertanejo, com esse universo. E aí, obviamente, depois, né, chegando ali na década de 80, ele acabou também lançando
um outro clássico da música sertaneja, que é de Roberta Miranda, que ele gravou com o Chitãozinho Chororó, que é Majestade do Sabiá. Mas ele sempre gravou essas coisas e sempre deu muito espaço, né, para artistas desse universo sertanejo e do samba. Ele era sempre muito generoso. Então, eu acho que o que você está falando, né, o que você falou aí da música sertaneja, meu pai ele sempre foi muito generoso com vários outros artistas de vários estilos diferentes. Então, ele deu espaço para muita gente, como o Vando, como o próprio Martinho da Vila, que ele foi o primeiro a gravar um samba do Martinho da Vila, a Alcione, a Clara Nunes, o Chitãozinho Chororó. Então, ele tinha essa coisa, né, de ser muito generoso com artistas e com estilos diferentes. E você falou dessa questão dele abrir espaço, né? Porque eu não sei se pode dar muito spoiler, né? Mas, um pouquinho mais. Um pouquinho, vai. Mas essa questão da Roberta Miranda foi uma coisa que foi uma curiosidade para mim. Ela ter dito que foi ali um espaço aberto para ela com a como Majestade do Sabiá, dela, como né? mudou a vida realmente dela. Então, assim, você fala sobre essa generosidade e a gente pôde ver isso mesmo no filme, dessa generosidade dele e de quanto as pessoas são gratas a esses espaços que foram abertos ali, né? Isso aconteceu também em outras músicas, ali quando usava escolas de samba, né, intérpretes ali, então eram pessoas desconhecidas, coisas que também falam no filme. Então, queria que vocês dissessem sobre essa importância um pouco para os artistas de terem ganhado espaço por esse corredor aí aberto, né? A Alcione fala isso. Ela fala em todas as entrevistas dela que o Jairzão foi o primeiro. Eu fui ver o musical dela também aqui em São Paulo e ela fala isso. Ela faz questão sempre de dizer que o Jairzão foi o que acreditou nela e foi o cara que levou ela pelo braço para a primeira gravadora dela, que foi quando ela gravou Não Deixe o Samba Morrer. Então, ela também fala muito disso e eu vejo que o Jairzão é super generoso sempre, mas ele via muito a arte, assim, era a música. Qual é o compositor, o Martinho da Vila, por exemplo, que ele gravou, ele gostou da música, adorou, e, pô, vamos lá, vamos junto, né? Então, assim, ele sempre teve isso na música dele, de vamos juntos, né? No momento, hoje em dia, principalmente, que a gente vê todas as pessoas meio que, né? Não, eu vou aqui sozinho, eu vou fazer o meu, não, vou te levar aqui, mas você é menos do que eu. Cara, o Jairzão não tinha isso, nunca teve, né? Então eu me lembro, Jair provavelmente mais, né? De ter vários compositores em casa, no sítio, em todos os lugares, assim, né? Na nossa casa, a roda de samba, ou levava os compositores, ou era sempre aquelas fitinhas, cassetes, que ele recebia um monte e ouvia. Então era música pela música, né? Música pela arte mesmo. Música então não interessava muito o nome da pessoa, né? Interessava a arte dela. E Jair, você coletiva, né? Você chegou a produzir, né, Jairzão? E queria saber como funcionava o processo ali, né, de produção, de criação, você que teve ali, para contar um pouquinho para a gente como é que era. Pois é, eu cheguei a produzir 5 discos para ele, né? 2 deles, inclusive, indicados ao Grammy Latino. Cara, você sabe que para mim, assim, né, como a gente cresceu com o Jair Rodrigues em casa, sendo o Jairzão, sendo o nosso pai, né? E aí, depois de um certo tempo, a gente começou a ter uma noção da dimensão artística dele. E aí, como eu vim fazer faculdade de música em Boston, nos Estados Unidos, e voltei, fiz produção musical, né? Foi uma das áreas que eu acabei estudando. Aí, quando eu voltei, comecei a minha própria produtora, junto com o Simoninha, né, que é filho de um outro grande ícone da música brasileira, que é o Wilson Simonal. E a gente começou a S de Samba ali. E ali, quando a Trama começou a lançar os seus artistas, né, eu, minha irmã, o Simoninha, o Pedro Mariano, o Max de Castro, enfim, toda aquela turma, meu pai também foi contratado pela Trama para gravar alguns discos por lá, e eu acabei produzindo os 2 discos que ele lançou, os 3 primeiros discos que ele lançou pela Trama, né? O 500 Anos de Folia volume 1, depois o volume 2 e o Intérprete. O 500 Anos de Folia volume 1 e o Intérprete foram indicados ao Grammy Latino. Então, assim, eu acabei tendo a oportunidade de me tornar também um parceiro profissional do meu pai,
porque além dos discos, a gente também fazia muitos shows em família, né? Eu, Jairzão e Luciana. A gente chegou a fazer muitos e muitos anos desse show, que era o show da família Rodrigues, que depois acabou virando um tributo a Jair Rodrigues. E eu aprendi muito ao trabalhar com ele, né? Porque quando você tem essa relação de pai e filho, ou de pai e filha, né? Você acaba meio que automatizando algumas coisas, né? E quando eu fui trabalhar com meu pai, eu realmente tive que entrar num processo de entendê-lo artisticamente para poder produzir os discos para ele. E nisso eu acabei descobrindo muitas coisas do processo criativo dele, do processo artístico, e isso foi um grande aprendizado para mim, não só como profissional, mas como filho, né? E isso acabou fortalecendo, acho que, a nossa relação, porque sempre foi uma relação assim de muita admiração, nesse triângulo, né? Eu, meu pai e minha irmã. Sempre foi uma relação de muita admiração, de muito respeito, né? O Jairzão, ele era aquela pessoa que era muito... Ele era aquele artista muito aberto a novidades. Então, ele gostava de acompanhar a nossa evolução também como artista, porque ele queria estar ali junto, ele queria gravar com a gente, gravar com os nossos amigos, gravar ali com o pessoal da trama. Então ele estava sempre muito aberto, né? E sempre confiando muito também na minha visão como produtor. Então foi um aprendizado incrível, assim, olha, eu acho, claro que isso não deve funcionar para todas as famílias, mas para mim foi um negócio revelador. E aí eu trago a gratidão de novo, porque tive a maior gratidão de ter produzido esses 5 discos para o meu pai e de ter convivido com ele de uma maneira intensa durante um bom tempo em torno da música, que é o que move a nossa família, né? É o fio condutor aí, o elo, né, dessa família. E você falou sobre ter a dimensão, né? Essa era uma das questões que eu ia levantar aqui, porque tem umas cenas do filme bem legal, né? Bem legais. Uma que mostra você e Luciana, assim, adolescentes, aquela fase que a gente tá tímido, não quer muito aparecer, e o Jairzão com aquela felicidade na frente da câmera, passando o microfone para vocês, e aí você deixa, não só, né, continua sendo filha, vocês continuam sendo filhos, para trabalhar junto. Quando é que você, Luciana, teve essa dimensão, né, de que era filha de um cara como aquele e depois começar a exercitar esse olhar de trabalho ao lado dele também? Cara, foi quando eu trabalhei com ele no 500 Anos de Folia, no disco. Que ano é esse já? 2000 e 2001? 2000, né? 2000, acho que é 2000. Uhum. É, 99, se eu não me engano, 99. Foi na mesma época do Assim Que Se Faz, né? Do Desritmia também, enfim, a mesma época ali, o disco da trama. E eu fui trabalhar com ele, né? Ser backing vocal do disco dele, do DVD que foi gravado. E a tecnologia não chegava nem perto do que é hoje. E 2000 parece ontem, mas são 23 anos, né, gente? Pois é, gente, é bastante assustador. tempo aí, né? Então, assim, é óbvio, né, que eu já sabia, Jair Rodrigues e tudo, mas era aquilo, é nosso pai. Tanto é que quando as pessoas perguntavam tipo, como é ser filha de Jair Rodrigues? Eu falava, nossa, mas eu tinha que pensar na resposta, porque eu falava, cara, meu pai, eu não sei como é ter outro pai, eu tenho esse pai. Mas quando a gente trabalhou junto ali no 500 Anos de Folia, né, e vendo aquele cara fazer 2 horas de show, a voz aguentando assim perfeitamente e ainda com aquela energia, com aquele pique, eu falava, meu pai do céu, né? Eu lembro que eu fiquei uma hora que a gente não tinha backing vocal, então a gente ficou ali na coxia e ele fazendo o trabalho dele. Eu me lembro dessa sensação assim de olhar e falar, caramba, esse cara é um dos maiores artistas e eu tenho o prazer de chamá-lo de pai. Né, de aprender com esse cara, de ter esse outro olhar agora, né, e de aprender mesmo, né, porque muitas vezes a gente fica, ai meu Deus, meu pai falando, né, quando a gente é novinho, mas eu acho que dali em diante foi uma outra forma de enxergar esse artista, né. Sim. Olha, eu assisti e eu confesso que eu fiquei muito emocionada, assim, porque eu lembrava muito do meu pai. Então, eu tenho essa memória
Deixa. Quem nunca, né? Quem tiver assistindo a gente pela live, né? Vai ver que estamos todas assim, virando a mão. E eu lembro muito do meu pai fazendo isso, né? E o relacionamento de vocês com ele me lembrava muito o relacionamento que eu, minhas irmãs, tínhamos com o nosso pai, assim, né? Temos com o nosso pai ainda, né? E foi muito emocionante, assim. Eu queria dar esse depoimento pessoal, porque mostra um amor, assim, muito grande entre vocês, sei lá, uma alegria, um respeito. Aquela que você olha e você fala assim, putz, que família gostosa, pois né? Que delícia, né? E isso me lembra muito do meu pai. Então, eu lembro que toda vez quando eu via Jair Rodrigues, era do meu pai que eu lembrava ali na hora, né? Então, é muito, muito lindo de ver, assim, o relacionamento de vocês contando também, assim, de perguntar, né? Quem era o seu pai? Ah, meu pai, né? Não... Um cara comum. Gente, é comum, mas a gente vendo é impressionante mesmo. Vocês têm essa imagem de família que é casa, sabe? Uma família que acolhe, que abriga. Nem conheço vocês, mas é como se vocês estivessem dentro da minha casa desde sempre, né? É tipo assim mesmo, pois é. Essa sensação. A Luciana tive a oportunidade de ver uma vez, a gente se falou uma vez, mas enfim, são muitas pessoas que ela encontra no caminho, mas Jairzinho ainda não. Mas eu queria que vocês fizessem, né, esse convite para as pessoas, para que elas possam mergulhar na família de vocês, na história do pai de vocês de alguma forma, para ajudar a perpetuar, né, a trajetória de um artista tão incrível que muito mais gente precisa conhecer. Por que a gente precisa ir para o cinema ver esse filme? Então, eu acho que você que gosta de música, você que gosta do Brasil, da cultura brasileira, precisa conhecer a história de Jair Rodrigues. Uma parte dessa história de Jair Rodrigues contada aí pelo Rubens Hevold, que o filme está muito bonito, conta essa história musical, essa alegria desse homem incrível que só tinha amor para dar, de verdade, assim. Ele tinha muito ainda para ensinar, mas Deus sabe o que faz, sim, né? Das sementes que ele deixou aqui, né? No caso, eu e Jair, né? Da semente dele, mas dessas sementes de amor que ele espalhava, porque é impressionante. Todas as pessoas que falam o nome Jair Rodrigues, elas sorriem. Né? Então, que legado incrível é esse? Né? Onde todo mundo que fala o nome desse cara, desse grande homem, desse grande artista, sorri. Né? Lembra disso que vocês acabaram de falar. Lembra do amor, lembra desse acolhimento. Somos seres humanos? Sim. A gente tem nossos quebra-pau? Sim. Normal, faz parte. É normal. A gente tem nossos dias também, né? Eu sempre falo isso, porque às vezes as pessoas falam, vocês são uma família feliz. Em geral, sim. Mas a gente também tem nossos momentos de tristeza, de dificuldade, mas a forma como o Jair Rodrigues passava por essas dificuldades pela vida, a forma como ele encarava essa vida, que muitas vezes não era difícil, não era fácil, era bem difícil, que eu acho que é o que conta, né? Essa forma amorosa. Então, acho que as pessoas têm que conhecer a história dele. Se você gosta de música, de cultura brasileira, é importantíssimo que você conheça a história de Jair Rodrigues. Então, vá aos cinemas, né? Conhecer essa história aí, um pouquinho dessa história de Jair Rodrigues. Venda seu peixe, Jairzinho. Olha, eu acho, né, que hoje em dia a gente tem, graças a Deus, através da tecnologia e tal, a gente tem milhares de maneiras de conhecer a obra de alguém, né? Então, no caso de Jair Rodrigues, obviamente, se você perguntar para o ChatGPT, ele vai te falar um monte de coisa e se você não conhece nada, você pelo menos vai começar a conhecer, aí entra ali nas plataformas de streaming, pode ouvir muitas coisas incríveis que ele deixou aí como legado musical. A vida dele, né? Claro, uma pessoa pública, algumas coisas você também vai acabar descobrindo e tudo, mas eu sinto que o convite aqui também é para você que gosta de cinema, que gosta do audiovisual aliado à vida de um grande sujeito, né, que foi Jair Rodrigues, não só na música, mas na alegria, na humildade, na gratidão. É um cara que tem muita coisa para ensinar aí para a gente. Você vai amar o filme, porque é um filme muito bem feito, é um filme bonito, é um documentário emocionante. Ele já fez, obviamente, um circuito de festivais, né? Ganhou prêmio no Festival de Chicago, ganhou prêmio em alguns outros lugares, e agora vai estrear oficialmente aí nos cinemas do Brasil,
dia 26, né? Se eu não me engano, vocês falaram de abril. aí. 27. 26 é a nossa pré-estreia. 26 é a pré-estreia, mas dia 27 estreia. Então, assim, eu recomendo que você vá assistir no cinema, porque, né, eu sou um cinéfilo apaixonado, então eu gosto de assistir os filmes na tela grande, naquele ambiente ali do cinema, com uma pipoquinha e tal. Então vá Esse é o mais assistir, importante, a pipoca. E aí você vai assistir um filme muito bonito sobre a vida de Jair Rodrigues. O nome do documentário é Deixa que Digam, do Rubens Rewald. E vá assistir porque você vai se emocionar. E aí depois, gostando ou não, comente com a gente. O meu Instagram é @JairOliveira, o da minha irmã é @LucianaMelo, com 2 L's. Então, a gente quer saber também a sua opinião. Porque eu acho um filme muito emocionante. Eu já vi algumas vezes e toda vez que eu vejo, eu choro em alguma parte ali. Tem alguma parte que me emociona muito. Não tem como não chorar. Eu confesso que eu segurei a onda e Jair tá bem parecido com o nosso pai no filme. Eu vou dar um spoiler. É verdade, a gente não comentou sobre esse momento, mas tem, né, uma atuação ali. Tem, é verdade, porque o Rubens, eu acho, ainda bem que a Lu lembrou, porque eu nem ia lembrar de falar isso aí, porque assim, o Rubens, ele quis botar uma parte ficcional ali no documentário, e aí ele acabou me convidando para eu fazer meu pai, né? E aí eu faço Jair Rodrigues, e tem até algumas curiosidades. Tem uma cena que não entrou no filme, mas que o Rubens falou que depois vai ver se coloca essa cena em algum lugar, porque foi uma das cenas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Também não tenho, assim, uma carreira tão extensa como ator, mas já fiz muita coisa como ator. Acho que a cena mais difícil que eu tive que fazer foi eu, como Jair Rodrigues, me despedindo. Então, eu fiquei ali me despedindo do meu pai, porque no cinema você repete a cena várias vezes, né? E aí eu acho que eu fiquei ali me despedindo do meu pai durante um bom tempo. E aí chegou uma hora, porque toda hora tinha assim, Cíntia e Larissa, tinha assim as paradas assim do tipo, pô, vamos fazer a cena. Aí fazia a cena. Aí, pintou uma moto que entrou aqui na cena e aí tem que fazer de novo. Vamos fazer de novo. Aí, não, agora uma luz que estava no cenário apagou, tem que fazer de novo. Aí, assim, na 4ª, 5ª vez eu cheguei pro Rubens e falei assim, Rubens, olha, se for para resolver essa cena assim, bem, eu acho que eu tô quase no limite, porque eu tô me despedindo do meu pai aqui já há muito tempo. E mexe com a emoção, né? Muita emoção. E você sabe que o Rubens, ele falou assim, cara, eu vou te contar, eu não coloquei essa cena no documentário porque ela competia com realmente a despedida do seu pai no filme. Ela ficou uma cena tão forte que a gente optou por não colocar para não competir, obviamente não, né, em termos de emoção, não atrapalhar a narrativa ali do final do documentário, mas eu falei, depois eu quero ver essa cena em algum lugar. Também fiquei curiosa, né? Também, porque gente. a emoção pra gente, né, pega de uma forma diferente para vocês que são família, que conviveram com aquela pessoa ali. A gente, obviamente, sai as lágrimas, né? Vi em casa, quero ver novamente nos cinemas, mas é uma emoção bem mais forte para vocês que são sangue. Bom, gente, estamos caminhando para o final, porque não vou mentir, a gente ultrapassou demais o horário da Luciana. Ela disse que tinha, 10 minutos. Muito, a gente já está aqui. Eu estou querendo aqui agradecer vocês de coração. Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram do filme. Repito também para vocês irem ver o filme, vocês que estão assistindo aí, comentar com a gente aí nas nossas redes sociais. Eu também estou lançando agora meu primeiro audiovisual da carreira. Que lindo! Né, comemorando aí 35 anos na música. É um pouco mais, mas eu costumo dizer que de 35 a 40 é 35 anos. Então tem o audiovisual que está aí disponível em todas as plataformas, está disponível no meu canal do YouTube, né, para você quiser ver aí. E nos vemos no cinema já com o Jair Rodrigues, Deixa que Digo. Maravilha. Então é isso, Jairzinho, se quiser falar mais alguma coisa, microfone aberto.
Eu vou me despedir de vocês, tá? Tá Porque bom, eu realmente preciso ir. Então, um beijo grande para Um vocês. beijo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até, Beijo, viu? Gati. Beijão. Beijo, Lu, te amo. Bom compromisso aí. É isso, Jair. Obrigado. A gente vai se despedindo de você também, mas pode ficar à vontade de falar. Minha querida, eu quero muito agradecer a oportunidade aqui de falar com vocês. Você sabe que eu tenho vivido, né, muito com essa mentalidade de agradecer também, já que a gente falou bastante da gratidão que Jair Rodrigues deixou aí, de agradecer por todas as oportunidades, porque o que eu mais gosto hoje em dia é de trocar experiências positivas com as pessoas, né? Então, assim, se a gente está aqui há quase, sei lá, 1 hora, não sei quanto tempo, mas se a gente está aqui Pior que me disseram aqui essa... que é quase 1 hora. A gente falou que seria 20 minutos, né? É verdade. Mas você vê, quando o papo é gostoso... é bom, né? Passa rápido, a gente nem sente. Então, assim, eu agradeço porque ter essa oportunidade de trocar essas experiências, eu acho incrível. E então, mais uma vez, o convite para assistir aí o filme Deixa Que Digam. E sigam espalhando amor. Todas as pessoas, eu acho que a gente tem que espalhar coisas boas pelo mundo, sentimentos bons, porque o filme de Jair Rodrigues traz muito disso, desse compromisso que ele tinha em espalhar alegria através da sua voz, que era o que ele tinha de mais potente, né? E a gente hoje tem ferramentas altamente potentes também, não tão potentes quanto a voz de Jair Rodrigues, mas a gente tem ferramentas potentes para a gente usar a nossa voz e espalhar coisas positivas, né? De trazer o amor, de trazer a gratidão, a empatia. Então, é isso que eu desejo para todo mundo, porque é um exercício diário que a gente tem que fazer, que a gente tem que sempre, a cada dia que começa, você tem que colocar na sua cabeça que você tem que exercitar isso. Nem sempre é fácil, mas eu tenho exercitado isso e sigo exercitando esses ensinamentos de Jair Rodrigues também. Sigo exercitando aqui com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, com a minha mãe, com a minha irmã, com as pessoas desconhecidas que eu venho a conhecer e que se tornam amigos e amigas. Então, assim, muito amor aí para vocês e para todos os ouvintes da Pretoteca. Muita gratidão de ter participado aqui desse papo e a gente se vê aí em alguma outra oportunidade. Sem dúvida, estão convidados, né, individualmente para estarem aqui no Pretoteca para falar da carreira de vocês, essa carreira extensa, e a gente bater mais um papo. A gente que está muito grato, né, Lari, de ter tido essa conversa, receber vocês que são ícones, pessoas tão especiais da nossa cultura, da nossa música, para esse papo aqui de hoje. E ficamos emocionadas, né, com esse momento final aqui de gratidão, esse ensinamento de Jair Rodrigues, né? A gente começou falando de sorrisos e para a gente encerrar aqui tem até uma fala, né, do Revald, que é o diretor do filme, que ele fala que tentou ali trazer, né, mostrar essa pura alegria do Jairzão num país que foi otimista e às vezes não está sendo mais, e que a memória, né, de Jair possa fazer com que a gente traga esse otimismo, essa gratidão de volta, porque a gente é isso, né? Jair Rodrigues é esse Brasil sorridente que a gente precisa resgatar. Obrigada, viu, Jairzinho? Valeu, minha querida. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Larissa. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aí. Obrigada. Um beijo, até breve, hein? É isso, gente. Com o coração cheio de gratidão, sorriso de orelha a orelha, a gente encerra mais uma edição do Pretoteca. Obrigada, viu? Obrigada, Lari. Obrigada, Cíntia. Ó, foi bom, né? E acompanhem o filme, porque tá demais. Tá demais. lindo. Vão para os cinemas, corram. Um beijo, gente. Tchau, tchau.